Oi, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula do Live e a tia Débora já está aqui com o Geraldo para contar a história do Live para vocês. Agora vamos fazer a nossa agenda. A nossa agenda, 21/8/2020, a disciplina é o Live, conteúdo. Nós vamos contar hoje a história A Viagem. E a atividade será no caderno de vocês, no caderno do Live. Hora da leitura, turminha. Vamos nos preparar. Então, a nossa história é A Viagem. Todos estão vendo aí a sala de aula com uma faixa bem linda. Essa faixa tem Bem-vinda, Fê. Gente, será que a Fê voltou, Geraldo? Você sabe me dizer alguma coisa se a Fê está de volta? Então, vamos ler a história para descobrir se a Fê voltou ou não. A viagem. Hoje é segunda-feira e esta segunda-feira vai ser muito boa. Primeiro, porque a semana passada acabou com feriado prolongado. O Geraldo e o Tomás foram para o sítio da tia Wanda. E lá eles brincaram bastante, fizeram muitas travessuras lá no sítio da tia Wanda. E aí, nessa aula, tanto o Geraldo como seus amigos, eles estavam se preparando para receber quem, gente? A Fê. Era um movimento muito grande nessa aula. Só que o Geraldo ainda não tinha chegado na sala de aula e todos os alunos, cada um estava pintando uma letrinha E para fazer essa faixa em homenagem à Fê. Só que era muito barulho na sala. O Geraldo, ele chegou na sala de aula e todos estavam muito motivados fazendo essa faixa. E aí, gente, vocês terminaram a faixa? Ainda falta a Beatriz colocar a letra dela. Uns disseram que não tinha espaço para a Beatriz colocar sua letra. Não tem espaço? E o Geraldo imediato deu uma caneta para a Beatriz e a Beatriz colocou a letra e a faixa ficou muito linda. Até uma rosinha no canto da faixa a Beatriz colocou. Então, estavam todos preparados em sala, em silêncio, para receber a Fê. Agora a Fê entra na sala de aula e todos falam: Bem-vinda, Fê! A Fê adorou a decoração da sala. A sala estava linda, cheia de cartazes, com faixa de bem-vindo. Todos estavam muito felizes em receber a Fê, não era, Geraldo? E a Fê ficou numa alegria só. Todo mundo perguntava: Fê, como foi? Como foi que você sobreviveu? Como foi que você caiu? Ainda dói muito? Eram tantas as perguntas que a professora Janaína pediu para a Fê sentar para poder responder todas as perguntas, porque ela já estava cansada com tantas perguntas. Aí a professora Janaína pensou: hoje não temos condições de dar aula, vai ser só perguntas sobre o acidente da Fê. Aí a Fê foi falando, explicando: olha, gente, eu estou bem, eu tive muito doente, quebrei 2 costelas e 3 dedos, mas agora eu já estou bem. Eu tive quase na beira da morte, mas sobrevivi e estou de volta para vocês, para os meus amigos. Então, a professora Janaína viu que não tinha condições de dar essa aula. Então, a professora Janaína lembrou: vamos perguntar
para onde todos foram no feriado prolongado que houve. Se alguém viajou, se alguém não viajou, então começaram logo a levantar o dedinho. Alguém viajou para perto aqui da nossa cidade? 1, 2, 3 alunos levantaram a mão. E fora do Brasil, alguém saiu do Brasil? Olha, todos ficaram em silêncio. Somente uma aluna levantou o dedinho. Eu viajei, professora, respondeu a Fúvia, toda falante. Viajou para onde, Fúvia? Ora, viajei para o Chile. E aqui está a imagem do Chile para vocês. Muitos prédios, né? Muitas montanhas. O Chile, gente, ele é muito frio. E aí, a Fúvia foi contar como foi a viagem. Que lá visitou alguns museus, viu múmias, viu lagartos e, inclusive, ela viu o deserto do Atacama, porque a Fúvia viajou para o Chile para ir num casamento de uma prima que ia acontecer à noite no deserto do Atacama. E aqui está a imagem para vocês do deserto do Atacama. À noite, gente, esse céu do deserto, ele fica muito estrelado. Dizem que é um dos céus mais lindos à noite de se ver. E assim também, Fúvia começou a iluminar a sala de aula. Lá no Chile, Fúvia comprou uma lanterna que quando você colocava no teto da sala de aula a lanterna, iluminava com um céu bem lindo. O Geraldo ficou de queixo caído, olhando para essa lanterna. Enquanto a Fúvia falava, a Fernanda ficava só olhando assim, ó, sem gostar de nada que a Fúvia contava. Não queria saber da cidade, não queria saber desse deserto do Atacama, nada para ela era interessante. Ainda Fúvia falando do geyser. O que é um geyser, tia Débora? Geysers são buracos que liberam fortes jatos de água quente e vapor de dentro da terra e só acontecem em área com vulcões ativos. E lá a Fúvia visitou esse geyser. Isso aqui é uma atração turística do Chile, gente. Vocês estão vendo na imagem que tem várias pessoas tirando foto. Já imaginou isso aqui no Brasil? É muito lindo, né? É uma obra assim muito importante da natureza. Então, a Fê ficou, geyser, isso aí não me interessa. Deserto do Atacama, nada me interessa. O Geraldo chegou perto da Fê e ficou perguntando: Fê, o que você tem? O que aconteceu? Eu estou achando muito interessante. Uma viagem fora do nosso país. Para mim, ela está contando essa viagem como ela fosse um profissional. E a Fê, não estou nem ligando, para mim não tem nada interessante aí. Então, a história foi se passando e os amigos perguntavam o que a Fê tinha, só que a Fê não tinha nada. Estava só meio chateada observando essa história da Fúvia. E Fúvia chegou para ela e disse: Fê, o que você tem? Você está triste? Está chateada? Eu trouxe uma lembrança para você. Eu trouxe uma boneca do Chile para você. Olha que interessante, essa boneca, ela comprou no Chile, ela é toda de madeira. É uma boneca muito interessante. Então, gente, a Fê olhou para ela e começou a rir. A Fê não estava mais triste, porque a Fê ganhou de presente uma boneca. Uma boneca que minha tia nunca ia poder me dar, essa boneca. Nunca minha tia ia poder me dar uma boneca dessa. Quando? Então, Fúvia disse para a Fê:
que ficou muito feliz. Eu trouxe essa boneca para você, Fê, porque eu estava com muitas saudades de você, principalmente porque você estava doente, não estava vindo na escola. A minha saudade era grande. Já imaginou, gente? E a Fê estava com a cara toda torcida para a Fúvia, não estava constando da história da Fúvia. E a história era bem interessante. A Fê ficou vermelha e quase chorou. A Fúvia ficou vermelha e quase chorou também. As duas deram um abraço e esse foi o único abraço que a Fê pôde ganhar naquele dia. Injustiça, o Geraldo achou. Ela é muito mais amiga da Fê do que da Fúvia. Geraldo disse isso porque Geraldo não tinha recebido esse abraço. A Fúvia gostava muito da Fê, que era a pessoa na escola que ensinava para ela aquelas coisas importantes que não existem em livros, tipo fazer luva com cola branca e falar o abecedário inteiro, arrotando, desculpa. A Fê também gostava muito da Fúvia e as duas sempre se encontravam na hora do recreio. E só porque aconteceu essa viagem, a Fê não ia deixar de gostar da Fúvia, gente. O amor fala mais alto. No resto da aula, todo mundo contou tudo de como foi o feriado no recreio. Ninguém subiu na árvore nesse dia. De noite, o Geraldo demorou 10 minutos para descobrir o que era um pontinho preto no céu antes de dormir e sonhar com múmias de costelas quebradas que tomavam banho em Gerezes enquanto alguém casava com ele, segurando estrelas na mão. Credo, esse Geraldo, ele é demais. Então, meus amores, vocês gostaram da leitura de hoje? Aqui vem assim uma grande observação para nós. Da gente ficar chateado com nossos amigos. Eu acho que nós não devemos chatear com nossos amigos. Ficar chateado por quê? Tem que ter um motivo muito sério. E mesmo que tenha motivos sérios, não devemos nos chatear. Devemos sempre pedir desculpa. Se a Fê não estava gostando das coisas da Fúvia, depois elas conversassem, tirassem conclusões. Mas não, a Fê se chateou, não estava gostando. Ninguém sabe se a Fê queria ter feito essa viagem no lugar da Fúvia, se ela tinha vontade de ter saído, ou porque ele estava dodó, ainda não estava muito bem. O que vocês acham em casa? Só digo uma coisa a vocês. Quando vocês estiverem chateados com um amiguinho, é melhor conversar com ele, tirar as conclusões da história de vocês, o que houve, o que não houve, pedir desculpa um ao outro para terminar tudo bem. Porque o Geraldo, quando ele está chateado com o amiguinho, geralmente ele se chateia, viu, gente? Mas logo, logo passa. E ele pede desculpa e fica uma amizade bem legal. Então, meus amores, a nossa história foi essa. Nossa história foi essa da viagem, né? Que foi muito interessante, que várias pessoas viajaram nesse feriado. E assim, vai ter a nossa atividade no caderno. E a tia vai ler para vocês a atividade. O Geraldo, a Fúvia e seus amigos fizeram uma viagem bem divertida. Qual a viagem que você fez e gostou bastante? Comente um pouco sobre essa viagem e faça um lindo desenho. Depois, a tia Débora e a tia Cristina querem receber as respostas de vocês. O que vocês fizeram falando sobre a viagem e os desenhos bem bonitos sobre essa viagem. Meus amores, a nossa aula do Live termina aqui. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.